Okay, we will get started. Good morning or afternoon. I'm Natalie Walker, Senior Director of Tropical Forests and Agriculture at the National Wildlife Federation, co-hosting with Amigos da Terra, Amazônia Brasileira. And we've both been supporting cattle agreements in Brazil for over a decade. We're very excited to have you join our webinar today, which will present the latest results of an initiative to reduce deforestation linked to the expansion of ranchlands started by Brazilian federal prosecutors that has evolved to work collaboratively with industry, civil society, and researchers. We will hear how the cattle agreements were initiated, developed, and implemented, get a state-level breakdown of the latest audit results, and learn of the plans for the upcoming audits and future improvements. We're very pleased that you'll be able to hear directly today from those involved in implementing and assessing the impacts of these agreements in states that encompass 85% of the cattle slaughter in the Brazilian Amazon. We've designed this webinar for an English-speaking audience, as there has already been a webinar in Portuguese hosted by the federal prosecutors. As this webinar will have English and Portuguese speakers, there's translation into English. Please click on the interpretation option in the lower bar, or if you don't see it, click on More and then Interpretation and select English. Other languages are available using captions, and details of how to display those captions will be pasted into the chat shortly. Our aim today is to raise awareness in the international market about the cattle agreements and their state of implementation. International recognition of these agreements is important for supporting Brazilian policies and for conservation efforts overall. This is a pivotal moment to bring all of us together, because for the first time, there's aligned guidance, implementation, and audit results that are being followed by a majority of meat packers in the Brazilian Amazon. Before we get started with presentations, I'm pleased to introduce our panel. Dr. Ricardo Negrini is federal prosecutor for the state of Pará. He graduated and holds a master's degree in law from the University of Sao Paulo. He has been federal prosecutor leading the cattle agreements called the TAC in Pará state since 2017. Dr. Rafael Rocha is federal prosecutor for the state of Amazonas and has been coordinator of the Amazonia Legal Working Group since 2016. Louise Nakagawa is a project coordinator in agricultural chains at Imaflora. She is a member of the Beef on Track program team. Sandra Cacciapoli is head of ESG, compliance, and data protection at the Meatpacker Masterboy, where she's worked since 2011. Masterboy is Brazil's 8th largest meatpacker with 2 plants located in Pará state. Suzy Yoshimura is Senior Director of Sustainability at Carrefour Brazil. She has over 20 years in defining sustainability and socio-environmental impact strategies, and she also co-chairs the Beef Working Group of the Consumer Goods Forum's Forest Positive Coalition. Maria Silvia Zanardi Chicarino is a biologist who's worked for over 18 years and is now head of the Social Environmental Risk Analysis team at Banco Santander, Brazil. And my co-host finally today is Pedro Bernier, Director of Amigos da Terra, Amazônia Brasileira. He's a member of the Pará State Tax Support Committee and is coordinator of the Brazilian Indirect Suppliers Working Group, the GTFI. In order to keep to time and have time for questions at the end, we won't take questions after each speaker, but please add your questions at any time into the Q&A box, which you should see at the bottom of the screen, and we'll use those to guide our Q&A session at the end. I'm now going to hand over to Pedro for the start of our panelist presentations. Okay, thank you everybody for coming to the webinar. I'm now going to hand over to Dr. Negrini, Federal Prosecutor of Pará, to present us the MF role on the cattle TAC agreement and the results of the TAC Pará audit on the past 5 cycle. Please, Dr. Negrini, I'll stop sharing and you can share your screen. And if possible, try to do it around 25 minutes as we are short of time. Thank you. Oh, thank you, Pedro. Actually, I will ask you to keep sharing your Okay. screen because it's going to be easier for me. So thank you so much. So I'll take this chance to
to thank you all for inviting me. Thank you to NWF and Amigos da Terra for giving me this opportunity to be here talking to this audience about such an important subject. And I would also like to apologize in advance for my English. I'm not a native speaker, but I'll do my best to make myself clear. I will talk to you about what MPF have been doing here in Brazil to try and tackle deforestation, or at least try to decrease deforestation levels in the Amazon. So we can go on. Pedro, thank you. MPF, what is MPF? Ministério Público Federal can be freely translated as the Federal Public Prosecution Service of Brazil. So we aim to enforce law compliance throughout the country. Our members are selected through public exams, so we are not appointed by authorities. There are exams that we need to go through in order to become a member of the career. We have a wide range of attributions which go from criminal law to civil law, environmental law, consumer law, many kinds of attributions related to Brazilian Constitution. Next. So when we talk about our goals regarding sustainable agriculture, we all know that we need that society's food and textile needs are compatible to environmental impact levels. So the agreements that we have concluded with many companies, they aim to address the environmental impact of cattle farming in the Amazon. Next, please. What are these agreements? We are talking about the tax terms of adjustment of conduct. There's a Brazilian federal law which provides for class actions regarding environmental issues. So MPF can file lawsuits, class actions against people that are responsible for deforestation, companies, and everyone that is somehow related to deforestation and other kinds of illegalities. The agreements that are provided for in this law are agreements that they aim to prevent judicial litigation. So in order to not filing lawsuits against people responsible for deforestation, there is this choice to conclude agreements with companies and other people that are investigated. So they need to comply with some rules, and we don't file the lawsuit. So it's something that is more efficient for environment than facing a lawsuit that many times takes years or more than a decade to finish. So the agreements are a more efficient way to try to solve this kind of issue. Next, please. Well, cattle farming is a major driver of deforestation in the Amazon. It's very important to highlight this because we have chosen in MPF to give special attention to cattle farming because of its impact to the Amazon rainforest. Around 80% of deforestation in the state of Pará is linked to cattle. There are several studies that show around this number. In 2009, the MPF decided to sue several companies that were profiting from cattle-driven deforestation. And so this is how the tax have begun. Right after the lawsuits, there was massive response from the market.
What I mean with that is that many companies began to react. International Finance Corporation, a body within the World Bank, decided to cut off investments from Bertin, which is now a company known as JBS. Retail giants Walmart, Pão de Açúcar, Carrefour have suspended contracts with Pará companies linked to deforestation, linked in these lawsuits that we're talking about. BNDES Bank have adopted stricter rules to concede rural credit. These are some examples of behaviors that have begun to change since the lawsuits that MPF have filed in 2009. But our main goal was not to sue the companies until the end and to get them convicted. We can go on in the slide. Thank you, Pedro. Actually, the most important was that those companies decided to sign agreements with MPF, compromising to eliminate illegal deforestation from their supply chains. So they need to implement deforestation monitoring and measures to prevent it. Actually, it's not only deforestation, there are other social and environmental issues that are monitored by the companies, but we usually talk more about deforestation. And so most companies that were being sued at the time decided to approach MPF to negotiate a TEC. Next one, please. Our TECs with these companies, they have 5 main parameters or 5 main rules that we always provide for within these TECs. Deforestation needs to be controlled and monitored. It's measured by PRODES, which is a tool used in Brazil for measuring deforestation. The slaughterhouses need to control for administrative embargoes and indigenous lands, environmentally protected areas, and also forced labor. Those are the aspects that companies need to pay attention to in order to comply with the TEC rules. Next one, please. So once these the supplying properties are identified, the companies, the signing companies, slaughterhouses usually need to apply territorial and environmental databases about indigenous lands, PRODES, which shows deforestation, and etc., in order to show which of these farms are non-compliant with the rules of the TEC. So they can block those farms and stop buying from them. This is the main goal of the TEC. What's the impact of it? Right after the TEC was signed, we have seen that there was a reaction from the market and from many companies. And we have seen an increasing level of car registered properties, which means that rural properties that were not registered on a bank that was mandatory, and they began to be registered. So it's very important because this is the data bank that allows us to see and understand which are the rural properties in the Amazon. So farms with deforestation before TAC, 36%, after TAC 4%. I'm using these numbers here provided by a study from some professors that are here, some of them from University of Wisconsin and others. So it was a major study that was conducted at the time around, I think, 2013, right? So the study conclusion was, to sum it up, was this one.
Results demonstrate that the supply chain agreements incentivize a rapid change in meatpacker and rancher behavior related to deforestation and property registration in the state of Pará. So it's very good for MPF to know that the work was going towards the right direction. The results were pretty much what we have predicted. I'm saying here we, but I wasn't working with that at the time. It was mainly Daniel Azeredo, the prosecutor, that started this process. So this was a major impact just after the first texts were signed. So it was an important impact. Next one, please. So I'm going to talk now about the audits that we've been leading in the Amazon. And what are these audits? Of course, if a company signs a TEC, it's very important that we have some way to check whether the company is complying or not with the TEC. And the best way to do it is through audits. So from time to time, we have cycles of audits to check the compliance of the TEC. And in Pará state, we have had already 5 cycles of audits. And in other states, we have had 1 cycle, which was what we call the unified cycle of audits. So I'm going to talk now about Pará. So the 5 cycles of audits, because Pará have begun this process earlier than other states in the Amazon. And then my colleague Rafael will talk about other states. So in 2017, it was the first year that we could implement the audits after a long dialogue with companies about who was going to cost to fund these audits, because of course they are sometimes a little expensive. But then we got to this model where the companies hire the auditing companies, and they conduct the audits. Then MPF checks the results and publish them. So companies pay for the audits. Can we just go back just a little to see if I didn't forget anything? MPF established the auditing rules. Of course, we always do that with a lot of dialogue with companies, the slaughterhouses and farms that have signed TECs too. The results are analyzed and published by the MPF. Okay. Next one. Thank you. So what have been the main results from these 5 cycles of audits? Are we seeing any improvement in companies? I think so, because first of all, we are able now to get more heads of cattle audited than in the first cycle. So we can see that it's always around 70% of the total heads of cattle slaughtered exported in the state of Pará. And we got to 78% in the last cycle, which is a significant improvement. And also the non-compliant heads have been decreasing over time. So from around 10% in the first cycle to 4.81% in the last cycle. So it's interesting for us to keep always a track of these numbers to make sure that they are decreasing. So over the 5, we are saying 5 years of audit. Actually, it's 5 cycles of audit, because sometimes the audit refers to more than a year span. So you can see there that the 3rd cycle referred to 18 months of purchases from the slaughterhouses, and the 5th cycle also 18 months of purchases. So the numbers will be a little different because of the time span of the audits.
but the important here is to check how much percent it means from the cattle. The numbers are here. You can of course have this is all published on the Beef on Track platform, but it's available here too in this presentation. I will make it available to anyone who is interested. But important here is the 78% of animals that have been audited and 4.81% non-compliance level, which I already talked about in the last slide. So compliance rates of audited signatories, we always like to highlight the companies that have been achieving high levels of compliance through the cycles. So these numbers here are related to the last cycle, the 5th cycle, which was the first unified cycle of audits. We mean the first cycle that was conducted in all Amazon states at the same time. So these companies with 100%, they didn't have any example of non-compliance purchase. And we have other companies with some issues there, but they are always improving over time with some exceptions here and there. So the next slide, please. We can see that the companies that have found some difficulties, they as a whole, we can say that most of them have been improving over time. So we can see especially Altamira, JBS, Forte Frigo, Frigol, Master Boy, especially Master Boy, which has no problem at all in the last many audits. But most of them are improving over time. They are getting better levels of compliance. And these are companies that we like to highlight because they deserve this highlight for being above 99% compliant in all 5 cycles. Okay, so this is the list which is important for us to show. Okay, so everything that I said up to now was related to what we call third-party audits. So that's the audits that companies hire. They hire an auditing company, a third party, and they present these audits to MPF. But there are companies that don't hire their audits. They don't answer to MPF notification to begin the auditing process. So these companies in the first 4 cycles in Pará, they were not exposed to their numbers were not known, they were not exposed, they were not so they were in a better situation compared to a company that have hired an audit and have shown some problems, some examples of non-compliance within their supply chain process. So what we in MPF, what I decided to do was to expose the companies that did not hire audits, even though they have signed the tax or they have a high volume of cattle that which will lead them to the obligation of going through audits. So we talked to some organizations that help us, and here it's important to say that we have many institutions that have been helping MPF work, and it will be impossible to keep this work without these institutions.
which are many here, Amigos da Terra, NWF, University of Wisconsin for a long time now, Universidade Federal de Minas Gerais Federal University, and many others, Amazon, many others that have been helping us. So we have been able to create a technical chamber, which will be explained further by Pedro later. And this technical chamber could get to conduct what we've been calling automated audits. So they get the numbers and the data from the slaughterhouses that did not hire auditing companies, and they analyze, they assess all this data, they make all the analysis that are needed to understand whether they are compliant or not with the tech rules. So we have these two kinds of audits: third-party audit and automated audits. And the main difference is that when you talk about automated audits, there are many non-compliance issues that are detected, and the company has no opportunity to justify this non-compliance, because this is the main difference. When they hire an audit, they are able to keep a dialogue with the auditing company and present their reasons for this or that purchase that have been detected as non-compliant. So when they are submitted to automated audits, they have no chance to answer or justify the non-compliance that are found, and many of them maybe are not justifiable at all. So we have these different numbers. In Pará, at least, the companies that were submitted to automated audits have around 24% non-compliance, which is much worse when compared to companies that have hired third-party audits. So through all the 5 cycles, it's important to say that MPF has always established some parameters to be achieved by the companies regarding their non-compliance numbers. So, of course, in the first cycle, the companies were beginning to adapt themselves to the monitoring and to the first audit, the rules. It was all new for them. So the numbers were, we knew that they will be a little worse. And so we decided that it was acceptable for them to present up to 30% of non-compliance in the first cycle. Then we have been getting stricter from cycle to cycle, 20%, around 10%, 7%, and 5% of tolerance in the last cycle. And Negrini, you have 3 more minutes if possible. I think we're Okay. getting to the end. Okay, I think it's getting to the end right now. So when we talk about leather, I think it's important to talk about that, because I've been presenting these numbers regarding slaughterhouse companies which buy cattle, and they are subject to these audits. And when it comes to leather companies, some leather companies have also signed the tax, but it's a little more difficult for them to control the origin of the cattle, because of course they don't receive the cattle transit document, which we call GTA. These documents are not received by the leather company. Leather company buys leather from the slaughterhouse, so it's another level in the supply chain. It's more difficult for them to keep track of the cattle sources. So there's this challenge, but we have a guideline that was published on Beef on Track platform in 2021 about how leather companies must face all this process.
and we aim to produce a customized and monitoring protocol specifically for these companies in the future. Next one, please. And Skip that. okay, some numbers from automated audits, but I'm not talking about each of them. They are here for anyone to check. And next steps. Okay, what do we plan to do next? We need to execute tax for companies absent from the process. So the companies that, even though we can do the automated audits, it's important for us to file lawsuits against some of these companies, especially when they are selling beef in the same area of other companies that have signed the tag and they have been going through audits. So of course it's important that everyone is submitted to the same rules. So we unfortunately sometimes need to go to the court against these companies. And we also are looking for making recommendations to retailers and financial institutions in order for them to avoid buying from these companies, and work with environmental ministry and state agencies for them to prioritize inspection of companies without audits. And we need to keep going this automated audits of all companies. And there's also the new version of monitoring protocol that was just published, and it has some stricter rules that we need to implement. So about the indirect suppliers, maybe some of you would ask us, because the tax monitor the direct suppliers. So we're talking about the farms that sell directly to the slaughterhouse, and we don't have many ways to keep track of cattle that comes from other farms before the last one, so which we call indirect suppliers. Actually, right now we already have some tools that allows us for assessing this data from indirect suppliers. So internal analysis have been carried on the first unified cycle to understand the level of contamination in the supply chain by indirect suppliers. There are studies conducted by DTFI, Indirect Suppliers Working Group, and the Technical Chamber in MPF to include indirect data in the tracking criteria for the second unified cycle. Initially, it's only for diagnosis, alert purposes, but we are going to make this a mandatory rule in a future version of the monitoring protocol, and the signatories will be notified to understand their level of problems with indirect suppliers. And it's also important to highlight the role of the importers of Brazilian beef. So for the foreign market, what we have to say is that they could prioritize meat packers that have signed the tag, and especially those that have been presenting audits. Of course, there's no use in signing the tag if you don't make the audits. So the audits are a way to understand whether a company is compliant or not with Brazilian environmental rules. And these results from the tackle need to be considered on beef and leather purchase from Brazil, because this is the main way to understand the compliance in cattle supply chain. Okay, so this is what I had to do. Thank you very much. I hope I didn't overcome my time too much. Okay, thank you, Dr. Negrini. It was very important. We're just a little bit above time, but agora eu vou passar a palavra para o Dr. Rafael. O Dr. Rafael é o Procurador Federal do Estado do Amazonas, que irá apresentar o trabalho do Grupo de Trabalho da Amazônia Legal.
bem como também apresentar os resultados da auditoria unificadas em 4 estados. Então, doutor Rafael, vou passar aqui os slides, né? Agradeço a sua presença e se puder fazer a apresentação em torno de 12 minutos, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, Pedro, Nathalie. Cumprimentar meu colega Negrini pela apresentação. Bom dia, boa tarde a todos, aos demais presentes também que acompanham esse seminário. Pedro, eu quero te dizer que eu estou me sentindo aqui o Tom Cruise, diretamente do filme Missão Impossível. Nós temos aqui entre 30 a 40 minutos para resumir 15 anos de história, mas eu estou muito animado para cumprir esse desafio e eu espero aí respeitar meu tempo e conseguir passar todas as informações relevantes. Então, sem mais delongas, vamos diretamente aqui à nossa apresentação. Vocês acompanharam a apresentação do Negrini e ele brilhantemente explicou toda a trajetória do Acordo da Pecuária, do nosso TAC, do Carne Legal, no estado do Pará. E aí vocês podem observar o mapa e entenderem a posição do Pará na Amazônia brasileira. E o que eu vou falar é basicamente sobre como nós conseguimos expandir o trabalho desenvolvido no Pará para os outros estados. E uma questão prévia que eu coloco aqui para vocês refletirem é sobre a importância e sobre a necessidade de que esse trabalho fosse expandido. No Ministério Público Federal, nós temos muitos colegas talentosos, brilhantes, como o Daniel, como o Ricardo Negrini, só que são colegas que estão sempre muito ocupados com muitas demandas, e nem sempre nós conseguimos replicar bons trabalhos em outras unidades do MPF. Mas no caso específico do Carne Legal, simplesmente, se esse trabalho não fosse replicado, haveria o vazamento do acordo. Ou seja, os frigoríficos dos outros estados, dos estados vizinhos, acabariam comprando o gado criado no Pará, o gado bloqueado pelos frigoríficos paraenses, e isso inviabilizaria o alcance dos objetivos previstos no acordo. Então, como é que foi para replicar essa iniciativa nos outros estados? Eu vou dividir brevemente essa história em 3 partes. A primeira parte foi a criação do grupo de trabalho, quando o Daniel conseguiu apresentar esse trabalho para outros colegas para que eles replicassem, para que houvesse uma... Essa mensagem não sei se é para mim. Tá tudo bem aqui com a tradução? Tudo certo? Tudo indo bem? Tudo bem. Ok, perfeito. Então, eu vou prosseguir. Pois bem, então, quando o GT foi criado, o Daniel conseguiu apresentar as linhas gerais do trabalho e houve uma ação coordenada para que esse trabalho fosse replicado. E aí, uma segunda etapa. Qual foi essa segunda etapa? Simplesmente esses colegas para os quais ele explicou toda a metodologia do trabalho, eles foram removidos. Eles, como o Ricardo explicou, os procuradores entram mediante concurso, eles acabam indo trabalhar em outros estados. Então, o risco é que houvesse uma solução de continuidade ou que o trabalho sempre retornasse a estaca zero. Então, a existência de um grupo de trabalho como uma instância formal do Ministério Público Federal impediu que a rotatividade de procuradores fosse um problema para a continuidade do Carne Legal. E aí agora eu já passo imediatamente por uma terceira etapa nessa implementação do Carne Legal. Qual foi essa terceira etapa? A comunicação com os atores externos, né, com os stakeholders aí relevantes para o desenvolvimento desse trabalho. Então, muitas vezes um frigorífico tem estabelecimento em estados diferentes. Então, imagine se ele tivesse que dialogar com cada procurador e cada procurador tivesse um entendimento diferente sobre a forma correta de cumprir o acordo. Então, o GT ele uniformiza esses entendimentos, nós conseguimos comunicar essas diretrizes que foram definidas internamente e contamos sempre com o apoio da sociedade civil, do Imaflora, do Amigos da Terra, também para que nós pudéssemos consolidar essas diretrizes e por meio de documentos, né, o protocolo de monitoramento e o protocolo de auditoria. Então, assim, eu faço essa breve narrativa apenas para contextualizar como nós chegamos no primeiro ciclo unificado de auditorias, que apresenta os resultados das auditorias do Pará, como o Ricardo apresentou, mas também as auditorias de outros estados. E vocês vão perceber que todo o nosso esforço do Grupo de Trabalho Amazônia Legal é para colocar todos os estados na mesma página. Spoiler, isso não aconteceu e vai demorar a acontecer, porque o Pará começou primeiro, o Pará tem um contexto diferenciado, está muito à frente, e os outros estados sempre tentando alcançar o nível de excelência que o Pará demonstra no acompanhamento do Acordo da Pecuária. Pode passar, por favor? Agora eu vou começar a falar sobre os resultados propriamente ditos. O Negrini explicou do Pará, eu vou falar sobre outros 5 estados, Acre, Amazônia, Mato Grosso, 4, né? Que eu já estou contando Tocantins, eu já estou adiantado, né? Então são 4 estados que eu vou apresentar. Sobre a auditoria do Acre, vamos lá. Observem que foram 3 frigoríficos convidados,
Um apresentou o resultado, a JBS, 2 não apresentaram os relatórios da auditoria porque simplesmente não contrataram empresas para realizarem essa auditoria de terceira parte. Pode passar, por favor? E aí, o resultado. E aí vejam que nós precisamos comparar aqui 2 cenários. Na vida, é sempre possível enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, na perspectiva da JBS, vemos aqui, né, destacado em amarelo, que a JBS teve, depois de todos os procedimentos de auditoria, 10% de compras não conformes. E é um número substancial aqui, enfim, são 3.910 cabeças. Então, há quem critique a JBS por ter comprado, afinal de contas, para quase 4.000 cabeças de gado com origem irregular. Uma outra perspectiva seria, e eu estou colocando as duas, não estou aqui fazendo nenhuma defesa nem crítica a ninguém. Uma outra perspectiva seria, enquanto existe um frigorífico que apresenta 90% de compras regulares, existem outros 2 frigoríficos que não fizeram nada. Então, é uma zona cinzenta, nós não sabemos exatamente como eles estão cumprindo o acordo. E dentro do GT Amazônia Legal, nós estamos endereçando essas 2 questões, essas 2 perspectivas, e nós temos um conjunto de regras para cada situação. Para o frigorífico que apresenta auditoria e apresenta 90% de resultados de conformidade, nós estamos paulatinamente, a cada ciclo, estabelecendo os percentuais de tolerância. Então, ainda vamos divulgar qual vai ser o percentual para esse segundo ciclo, mas existe uma previsibilidade, uma segurança em relação àquele frigorífico que apresenta um resultado que é satisfatório, 90%, 95%, 98%, mas que ainda assim pode e talvez deva ser criticado por aquele resíduo, né? Por aqueles 2%, 5% de compras irregulares. Então, essa é uma perspectiva. Outra perspectiva é dos frigoríficos que simplesmente não fizeram nada. Quais são as novas regras previstas no termo de ajustamento de conduta? Cada vez mais a multa vai aumentando, então a alíquota da multa vai aumentando. Então, na primeira vez que ele não apresentar o resultado, a multa vai dobrar em relação àquele que apresentou a auditoria. E se ele, no segundo ciclo, também não apresentar, aí a multa que dobrou triplicou, então vai a 6 vezes mais. Então, já podemos passar aqui para o Amazonas. Essas considerações que eu fiz sobre o Acre são aplicáveis aos outros estados. Amazonas, pode rodar. O que nós temos no Amazonas, no fim das contas, é que nenhuma empresa apresentou o relatório de auditoria. Existe aí um asterisco aí na DNV, foi uma empresa que teve problemas também em outros estados para apresentar. Então, todas as considerações que eu fiz em relação às consequências de não entregar os relatórios da auditoria no Acre, obviamente são aplicáveis aos outros estados. Pode passar para o próximo estado. No Mato Grosso. No Mato Grosso, mais uma vez, tivemos esse problema com a DNV, especificamente essa empresa que não entregou os relatórios dentro do prazo aqui especificado, e a empresa foi contratada para isso. E temos um outro asterisco em relação ao Mato Grosso, que foi a dificuldade de acesso aos dados. E isso prejudicou a fidedignidade dos resultados, porque no cenário ideal nós precisamos dos dados públicos, tanto o dado da guia de trânsito animal, fornecido pelas agências de defesa sanitária, como também a titularidade do cadastro ambiental rural, para a gente saber exatamente quem é o responsável por aquela fazenda, por aquela propriedade fornecedora. Mas eu já adianto, isso também eu vou falar em Rondônia, que para o segundo ciclo, o Ministério Público Federal obteve todas as bases de dados públicas, então a tendência é que no segundo ciclo tenhamos resultados melhores. E aí, resultados da JBS, da Marfrig e da Minerva, muito satisfatórios, 2%, 0%, 0% de não conformidade, mas lembrando desse asterisco, dessa ressalva, de que a auditoria não considerou todos os dados públicos que deveriam ter sido disponibilizados. Pode passar, por favor? Em Rondônia, nós tivemos 2 frigoríficos que apresentaram, algumas outras empresas que não foram listadas aqui deixaram de apresentar, pode passar. E, novamente, aquela tendência, resultados satisfatórios, porém, considerando que os dados não foram todos disponibilizados, então, auditoria de menos qualidade nessa perspectiva, de que não contemplou todas as possibilidades. Pode passar? Em relação aos próximos passos, esse já é o último slide aqui, faltando 3 minutos para concluir o meu tempo. O primeiro ponto, eu já falei ao longo da minha apresentação, nós já tivemos esse problema no primeiro ciclo, isso não vai mais se repetir, porque o Ministério Público, eu teria outras histórias para contar, mas eu vou pular essas histórias, conseguiu finalmente obter todas essas bases de dados. O segundo ponto, em relação à adesão do Estado de Tocantins,
Sempre dentro dessa lógica de que nem sempre os estados evoluem da mesma maneira em relação ao cumprimento do acordo. Então, o estado do Tocantins demorou um pouco para que houvesse a adesão dos frigoríficos ao termo de ajustamento de conduta, mas agora já vai convergir com os demais estados para que os frigoríficos de lá, desse estado do Tocantins, também apresentem relatórios de auditoria. Essa é uma novidade para o segundo ciclo, que vai deixar de contemplar 5 estados para passar a contemplar 6 estados da Amazônia Legal. E o último ponto que vale destaque também é que existe uma estrutura muito robusta no Pará, que é o Comitê de Apoio ao TAC. Então, existe ali uma Câmara Técnica que até é de forma complementar às orientações que foram dispostas nos protocolos, que eu falei anteriormente, ajuda também a solucionar algumas dúvidas, né? Recebe algumas demandas dos frigoríficos. E não há nenhuma razão para que a Câmara Técnica também não faça esse mesmo apoio às dúvidas que eventualmente surjam em relação ao cumprimento do acordo nos outros estados, né? Se as regras são as mesmas, naturalmente, o que a gente precisa é de mais braços e pernas para poder também uniformizar essas orientações. E a conclusão aqui que nós chegamos é que é um trabalho ainda que já avançou bastante, né? Acho que isso está muito claro. Uma crítica que eu acho pertinente é que poderia ter uma maior participação, uma contribuição do Poder Executivo do Brasil. O Ministério Público não integra o Poder Executivo. Então, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, os equivalentes nos estados, também poderiam ter, se não um protagonismo, uma maior participação, mas dentro daquilo que o Ministério Público se propôs, houve muitos avanços. O caminho se faz caminhando, então ainda temos muito a fazer, né? Eu já vi dúvidas aqui sobre fornecimento indireto, então acho que é uma questão que a gente vai poder debater mais para frente. Então, resumindo aqui, acho que nossa missão foi cumprida, né, Negrini? Acho que em 30, 40 minutos contamos aqui 15 anos de história. E para quem quiser saber mais, a gente continua conversando depois das perguntas ou em outras oportunidades. Eu devolvo a palavra ao Pedro, então, para a sequência do debate, do seminário. Obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael. Desculpe ter te apertado no tempo, né? Mas eu acho que você conseguiu dar o recado direitinho, né? E eu acho que fico contente porque, né, eu acho que realmente no segundo ciclo a gente vai ter banco de dados mais robustos, isso vai ajudar bastante o trabalho, né? Como o próprio doutor Rafael falou no último ponto, sobre o Comitê de Apoio ao TAC. Okay, so now I'm going to talk about the Beef Tax Support Committee, as Dr. Rafael has mentioned before. So this, in October 2021, the MPF Pará has published a law forming the Technical Cooperation Agreement signed between the MPF in Pará, Imaflora, and ADT, in order for us to support them on technical discussions to have an improvement on the TAC implementation. So mainly this committee supports an effective implementation of the TAC in the state of Pará, and also support the extension of TAC, which means trying always to invite other meat packers to be part of the TAC. This is a very important issue. We must avoid unfair competition. So those meat packers that are not a signatory, they're not of the TAC, they tend to do an unfair competition to buy actual cattle from the animals that were rejected by the signatory slaughterhouse. So this is very important. And so this committee acts as a technical, scientific support body in order to improve the efficiency and transparency of the implementation of the TAC. We have a very simple structure. So we have a secretariat, which is mainly Imaflora and Amigos da Terra. And we formed 2 chambers, a technical chamber that today is Federal University of Minas Gerais, University of Wisconsin, and Amazon. So last year we had like 5 meetings with the technical chamber, always aiming to support the MPF and giving strong analysis on data, having strong data analysis in order to help them to take the right decision. We also have the social chamber. The social chamber is formed by other stakeholders, which are Acri-Pará, the Farmers Association. There is a Meat Packer Association as well, and some geo-monitoring company as well. Those are all the stakeholders that all also want to give opinion
about the TAC implementation. So we get the information from the technical chambers with MPF, and we bring to have a discussion with other actors as well. So this is the way how it's been working. And as Dr. Rafael has mentioned, we are going now to tend to expand the same structure for the other states on the Legal Amazon Working Group. I'm gonna just try to to wrap up a little bit of the challenge we've been seeing on this whole TAC process. First of all, around 20% of the slaughterhouse in Pará, in this case of Pará, remain outside of the TAC. So as I have mentioned, this is a challenge, and we must bring those people in order to have to avoid unfair competition. Several Amazon states are still in the initial stage of implementation, as Dr. Rafael has also mentioned. But the idea of having this unified protocol and unified audit is also to try to put all the states in the same level. And the MPF still can't access the GTA records from some state. And this is one of the challenges. And as good news, it seems that for the second cycle, we're going to have a much more strong database for all the states. Indirect supply monitoring rules still are not being implemented mid-pack levels. They have been checked by the automatic audits, but it's also important that we move on and try to put them to be implemented by mid-packers. There is a lack of transparency of GTA, which we should try to overcome this problem, and also lack of connection between CAR and GTA. Another challenge is also to have the fiscal environmental agency to put pressure, as Dr. Negin said, in order to push the results of the TAC and try to implement on the field. And sometimes we have some public problems having people to do this job. In terms of future direction, we would mention here a way of improving agreement effectiveness will be improving transparency, increasing the enforcement, as Dr. Negin has also mentioned, Dr. Rafael, supporting intensive sustainable farming as well. You know, if you have more animals in the same farm and doing a better intensification of the farm, the good practice, you really avoid deforestation. Expanding agreements also to more companies, as I have mentioned, to avoid unfair competition. And individual traceability. This is a trend. We see the federal government of Brazil and also the state government of Pará, they are now creating some political or some protocol in order to promote individual traceability in Brazil. We only have 3% of the herd that have individual traceability, and now there's some movement to improve this traceability system for all the states. I would say that the future of sustainable agriculture in the Amazon cattle supply chain depends on continuous effort to reduce deforestation and promote sustainable practice. And as a conclusion, I could say that zero deforestation agreements in the Amazon have the potential to address the environmental impact of cattle. However, implementing and enforcing these agreements is challenging, as I have pointed out some of the points, of the challenging points. And the call up is we need collaboration and innovation to overcome these challenges and to have a better implementation of the TAC. Okay, I'm now going to hand over to Luis Nakagawa, project coordinator at Imaflora, to talk about and inform us about how the Beef on Track program can support MPF on the implementation of the cattle TAC. I'm going to stop here, and then Luis, please, the floor is yours, and you can share your presentation. Thank you so much. Good morning, good afternoon, or good evening. Pedro, would you mind to share your screen, please? Because I think that we'll have problems here to share the full screen. Okay, let me just check. Okay, just a moment, please. Thank you.
because the last time that I was presenting, I was having technical problems. So Okay, no problem. that's why Yeah, to all avoid good. this. Sure. Okay, can you see my screen? Yeah, right? Yes, but not the full Okay. screen. Yeah. Perfect. Thank you so much. So I would like to start this saying thank you so much for this opportunity, this invitation, and to invite you to join us and connect and click on the website beefontrack.org or in Portuguese boinalinha.org. Next slide, please. So summarizing very briefly, and I don't want to repeat because Dr. Ricardo and Dr. Rafael, they already presented all the main milestones brilliantly, so I don't want to repeat themselves. Just to share with you that what is Beef on Track. So the Beef on Track is a multi-stakeholder initiative supported by the Federal Prosecutor's Office that aims to promote a legal, accountable, and inclusive cattle farming in the Brazilian Amazon. Through the monitoring, reporting, and verification systems, the MRV system, Beef on Track aims to promote transparency in the sector, as well as the strengthening of the beef, but also the leather, production free from deforestation, also slave labor and invasion or conflicts with indigenous land and protected areas. Next slide, please. Again, very briefly, just to share and summarize or wrap up the main milestones and bring this history of the social environmental monitoring. In 2009, there were those two main initiatives. The first one looking for legality and led by the federal prosecutors through the term of adjustment of conduct, the TAC, and the public commitment on cattle ranching led by Greenpeace on that period, looking for the zero deforestation. After 10 years, with a lot of discussions, a lot of debates, a lot of negotiations, we have this, we have the Beef on Track raised, created with the partnership between Imaflora and the federal prosecutors, and bringing a protocol with a set of 5 criteria to monitor the purchasing of cattle, to a protocol to verify from the audit process the monitoring results, and also bringing transparency to the results. So if you search for the website, we will see a main topic looking for transparency and showing all the meat packers plants that have the TAC or not, or pass through the audit process or not. Still, the Beef on Track is limited to the direct suppliers, to direct sourcing, due to the lack of traceability and data accessibility, as Pedro already mentioned. Next slide, please. Summarizing in a timeline. So as I said, in 2009, we had this emergency of social environmental commitments in the Amazon, in beef. Then in 2010, we have the implementation of commitments and compliance with the social and environmental criteria by meat packers. Each of them were doing this as by themselves, using different tools, different systems. In 2013, we have the large retailers making a public commitment to eliminate the deforestation from their supply chains. I think that Susie from Carrefour will bring this experience. In 2016, we have the implementation of these monitoring tools by the large retailers. In 2020, we have the Beef on Track program launched, and the monitoring protocol for cattle suppliers in the Amazon with the support with the federal prosecutors. The first meeting happened in Cuiabá, in Mato Grosso state. So 1 year later, we have the audit protocol launched with the monitoring protocol for retailers.
In 2022, we have the implementation of the first unified cycle of TAC audits. In 2023, we have the completion of the first cycle of audits. Next slide, please. So this year, we have the implementation of the second version of the monitoring protocol that will be launched in 1st of August this year. So just to give you dates, in 2020, the first protocol was approved in, I have this difficulty regarding the date, month, and year, but you can see this. We have this first version in place that ended in November 2021. And then we have a second the 1.1 version that now will be replaced by this new version that will take place in 1st of August. The next, please. And then regarding the audit protocol, we are starting the second cycle of audit is still in progress, and you can also see the main dates. And I think that the next slide and the last, yes, very, very briefly, because the federal prosecutors, they already covered, and also Pedro, thank you so much. And in the next weeks and the next months, we'll have more news. Thank you. Thank you, Luis. And sorry for, speeding you up. Okay, now we are going to listen to some actors of the cattle supply chain. We have invited all the stakeholders. We have invited one represented from the meat packers, one from the retailer, and also one from the banks. So I will start now. I'm going to hand over to Sandra Cachepol, head of ESG compliance at Masterboy, to inform us about the challenges and opportunity of being a tax signatory in Pará. So Sandra, please, if possible, try to maintain around 4 minutes, as we're a little bit delayed. Thank you very much. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando com todos os painelistas, todos vocês que estão assistindo. Bom, participar de todo esse processo é realmente muito gratificante e ver o amadurecimento do movimento com essa unificação do TAC para todos os estados realmente traz muitos aprendizados. A gente percebe que definitivamente o fato de hoje a gente ter todos os estados, como os procuradores mostraram, participando ao mesmo tempo, traz ainda mais clareza de quanto a gente precisa de muito mais informações públicas, que, de fato, a gente consegue fazer um trabalho muito bom, mas a gente precisa de mais informações, né? Os frigoríficos são sempre muito cobrados e a gente está fazendo um trabalho que tem trazido um resultado muito, muito relevante para todo o país e a gente precisa de mais informações. Essa unificação dessa base vai trazer um amadurecimento para todo o processo de rastreabilidade, inclusive convergindo e direcionando todo esse processo, muito provavelmente, para esse novo tipo de rastreabilidade, que é a rastreabilidade individual, que, de fato, vai proporcionar uma possibilidade de rastreabilidade sanitária, rastreabilidade socioambiental. Então, eu acho que é muito bacana participar e perceber o amadurecimento do movimento. Eu acho que é isso, Pedro. Acho que a gente pode passar a palavra para a Suzy, para a Silvia. Escutar também um pouquinho mais dos outros stakeholders. Ok, muito obrigado, Sandra, pela sua contribuição. É sempre bom ter a perspectiva
do frigorífico, principalmente depois de vocês terem conseguido ter uma melhoria contínua, né, no processo aí do TAC. Agora vamos ouvir a Suzy Yoshimura, a diretora de sustentabilidade do Grupo Carrefour no Brasil, que irá falar sobre de que forma que os resultados do TAC influenciam as políticas de compras de carne do Grupo Carrefour. Essa é apenas um dos approaches, mas Suzy, pode ficar à vontade para falar um pouco sobre essa relação de vocês com o TAC e os resultados do TAC. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos e a todas. Bom, acho que sobre o TAC, primeiro acho que o que o Pedro, né, pediu aqui, a Nathalie tinha comentado de compartilhar um pouco como nós, varejistas, que fazemos parte desse processo de construção aí desde 2012, 2013, formalmente, qual o impacto, né, e os aprendizados de considerar a TAC no processo de aprovação para ter, né, fornecedores na cadeia de carne do Grupo Carrefour. Então, no grupo a gente tem basicamente resumindo, né, tentando resumir um pouco, tem duas grandes etapas. Um é o processo que a gente chama de homologação, ou seja, existe um interesse, seja da parte do grupo, seja da parte do potencial frigorífico fornecedor, de ter uma relação comercial com o grupo, e para se estabelecer essa potencial relação, existe uma etapa de aprovação, que considera as questões socioambientais, e uma segunda etapa depois de aprovado, a continuidade ou a ruptura dessa relação comercial. A TAC ela acaba se envolvendo nesses dois momentos como um dos critérios, né, para esses dois estágios. E aí eu vou comentar rapidamente também, inclusive para outros potenciais indústrias e clientes, como é importante essas etapas. Na primeira etapa de aprovação, então, se algum frigorífico tem interesse ou nós temos interesse em algum frigorífico, é solicitado, né, o termo assinado da TAC, nos estados que são elegíveis, obviamente. E a gente já considera ali, inclusive, o diálogo ali no estado do próprio Tocantins, como foi colocado pelo Dr. Rafael. Então, se o estado é elegível, o frigorífico precisa ter essa TAC e precisa ter as auditorias também em dia. E outros critérios, como ter o seu próprio sistema de monitoramento, especificamente com o Carrefour, para além do desmatamento ilegal, então ele tem que ter um compromisso com o desmatamento zero. Então, existem etapas ali para aprovação, e se estiver de ok, ele está aprovado para fornecer ao grupo. A partir daí, existe o processo de continuidade, né, no fornecimento. Se por algum motivo o frigorífico deixar, né, de fazer auditoria ou deixar de performar e evoluir e fazer parte dos grupos de trabalho para evolução da TAC e não mostrar nenhum plano de ação nessa evolução, ele também pode ser bloqueado em função disso. Então, a gente tem acho que talvez tenha sido colocado pelo Dr. Ricardo Negrini sobre os timings, né, da TAC. Então, a gente ainda tem um processo, um delay, um atraso, né, no período, não é um processo do abate de hoje. Então, a gente monitora, a partir do que a gente monitora hoje com os nossos próprios sistemas de monitoramento versus os resultados da TAC, a gente entende a coerência desses planos de ação ou se eles precisam de outros tipos de evolução. Então, a TAC nos suporta, é mais um fator que analisa, né, o quanto que aqueles percentuais de conformidade ou não conformidade estão alinhados com os abates de hoje. Então, esse é o segundo processo. E o que eu acho que é também muito importante, por que pedir, né, para outras indústrias, outros varejistas, de dentro ou fora do Brasil? Por que pedir a TAC? Primeiro, para, de fato, demonstrar apoio a uma agenda nacional, a uma agenda pública, né, de transparência e responsabilidade sobre a cadeia completa, porque os frigoríficos podem se comprometer individualmente com clientes e mercados, mas somente assinado a TAC é que existe, de fato, uma demonstração e transparência de toda a sua cadeia. Então, acho que esse é um primeiro fator. O segundo fator é que aquele frigorífico que participa da TAC, ele tem um nível de letramento, vamos dizer assim,
muito maior, né, tem maior envolvimento e aprendizado do que um frigorífico que vai acabar sendo monitorado por nós, precisa monitorar pelos seus próprios sistemas, mas não tem ataque. Ele tem uma dificuldade, às vezes, muito maior de entender, e de aprender e de evoluir na sua própria cadeia. E o terceiro fator é para aqueles que não conseguem, como foi colocado pelo Dr. Rafael, acho que, se não me engano, a indústria do couro, não consegue acessar os CARs como a gente consegue acessar e reanalisar tudo. Ataque é uma forma, né, de você conseguir fazer com que, de fato, haja um processo de checagem por outra parte, mesmo que você, indústria ou varejista, não tenha acessado os CARs originários da carne ou do couro de que você está adquirindo. Então, esses são alguns dos fatores que eu entendo que são extremamente positivos para considerar o critério. E eu acho que um outro que adicional na prospecção, né, no potencial de novos fornecedores, é extremamente válido e extremamente positivo dar sinais, não no sentido punitivo, mas no sentido de incentivar aqueles e reconhecer aqueles que fazem parte do TAC, né? Então, você falar assim que eu quero frigoríficos que estejam no TAC, que estejam fazendo as auditorias, em detrimento daqueles que não são parte, que não estão querendo evoluir. Então, quando você reconhece aqueles que estão de fato valorizando a sua transparência, você de alguma maneira diminui aqueles, né, que foram colocados que ainda não têm ataque assinada ou não estão em dia com as auditorias do Ministério Público, seja elas ainda individualizadas, seja agora elas no protocolo harmonizado. É isso, Pedro, espero ter podido contribuir. Muito obrigado, Suzy. Desculpe a correria, mas vamos então para a última fala, né, que seria, vou passar a palavra para a Silvia Chicarino, que é head do time de análise de risco socioambiental do Santander, no Brasil, para poder nos informar de que forma que o setor financeiro tem usado esses resultados do TAC na concessão de crédito aos seus clientes, ou, enfim, no trabalho de vocês no dia a dia. Muito obrigado, Silvia. Obrigada, bom dia a todos, obrigada aqui pelo convite. Eu vou aqui até tentar trazer um pouco um resumo, né, pelo tempo, mas o setor financeiro é um setor que ele precisa consumir dados, né, precisa consumir informação, e quanto mais informação, mais transparente, né, for essa dinâmica, é melhor para que a gente possa ter uma análise mais criteriosa, né, no nosso processo aí de concessão de crédito, né, na entrada, né, no que a gente chama de onboard de novos clientes, entender, né, as condições de riscos, né. Então, eu acho que o setor financeiro é um grande consumidor de dados. E o processo de análise, né, obviamente, cada banco tem um apetite de risco, mas o processo de análise, ele passa por, então, como eu já falei, você consumir esses dados públicos oficiais, dados, busca de mídia, no nosso caso, a gente encaminha um questionário por cliente, então a gente tem um engajamento bilateral importante que a gente faz com o cliente, né? E o TAC, sem dúvida, né? Os dados do TAC a gente utiliza há anos para entender, né, o estado, como cada um dos nossos clientes ele está saindo, e não só isso, como a gente tem um monitoramento, a gente tem uma revisão desses clientes com uma certa periodicidade, a gente compara, né? Então, ano a ano, como que como está sendo essa evolução, se houve uma melhora, se houve uma piora, a gente conversa com os clientes, né? Quando a gente identifica uma piora ou teve um resultado que não foi um resultado considerado bom, para a gente entender o porquê, né? Sempre a importância de conversar com o cliente, porque nosso relacionamento é com o cliente, a gente precisa entender e ver como que a gente pode ajudar, né? E aí, quando a gente pensa, né, em dados, eu vejo que todas essas iniciativas, né, a começar pelo TAC, né, que, sem dúvida, ela trouxe luz ao tema, né, dentro da cadeia
de carne bovina, eu acho que o setor, a partir dessa iniciativa e de outras, né, ele amadureceu para desenvolver um protocolo, né, de autorregulação, né, que é a SARB 26, que ele é o protocolo de gestão, né, de risco de desmatamento ilegal na cadeia de carne bovina, que hoje ele tem uma visão não tão unificada, assim, ele é unificado, digamos assim, né, porque a gente cobre Amazônia Legal e Maranhão, mas como o doutor Rafael mostrou ali, o Tocantins, né, até é interessante, vou levar isso para a Febraban, que nosso tem Maranhão e Amazônia Legal, né, não tem o Tocantins, mas enfim, é um protocolo, obviamente, que ele vai ser revisado, né, ao longo do tempo, mas esses dados todos, né, como o grupo de trabalho de fornecedores indiretos, né, o boi na linha, o TAC, todos esses dados, todos esses insumos, né, conversas com a NWF, eles foram importantes, né, para que o setor amadurecesse e desenvolvesse, então, esse documento, essa autorregulação bancária, né, trazendo aí, então, um guia, né, uma forma que a gente pode aí conversar, engajar os nossos clientes e, obviamente, a gente tem que aplicar, né, aqueles marcos que estão neste documento, onde a gente pede para os clientes frigoríficos, né, publicarem, né, sempre o que a gente quer que seja público, nos seus websites, nas suas redes sociais, né, a adesão, né, que eles vão se comprometer, então, para eliminar o desmatamento ilegal na cadeia, né, da carne até dezembro de 2025, considerando seus fornecedores diretos e indiretos nível 1, né? Aí acho que o grupo de trabalho de fornecedores indiretos ele foi um importante insumo, né, para a gente entender a melhor forma de dar esse primeiro passo, né? Então, o primeiro marco é esse, né? Depois eles publicarem como se ia ser feito o plano de ação, e em março, né, os indicadores dessa evolução. Então, para não tomar mais tempo aqui, mas eu acho que quando a gente vê iniciativas, né, como essa do MPF, que traz luz às informações, né, isso ajuda muito a tomada de decisão, né, do setor, e isso também acho que foi uma base importante para a gente desenvolver e amadurecer aí como o setor financeiro em outros protocolos internos, né, da onde veio, então isso e nasceu a autorregulação setorial, que é a SARB 26, né, a SARB de Sistema de Autorregulação Bancária é a número 26, são diversos documentos, e a da carne bovina é essa. Então, acho que rapidamente aqui, para não alongar mais, eu acho que queria trazer um pouco essa contribuição aqui de como o sistema, como o setor financeiro utiliza, né, esses dados no seu processo de análise. Ok, Silvia, muito obrigado pelas suas considerações e a perspectiva do banco. Vamos passar. Okay, now we're going to move quickly to the Q&A section, okay? Sorry, it's only 10 minutes left, but let's try to do it. I have received some questions here I'm going to address. Primeiramente, eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Negrini e o Dr. Rafael pode complementar. Seria o seguinte, o que acontece com o frigorífico que apresenta muitas não conformidades? Existe multa ou sanção? E tem uma outra pergunta que complementa. Você poderia explicar a diferença nas multas se o frigorífico se recusar a assinar o TAC e se ele recusa submeter uma auditoria ou não atingir o nível de conformidade exigido? Okay. Can I speak Portuguese here? I don't know if translation is still going on. So, bom, vou falar em português, então, se não houver tradução, me avisem. Mas nós temos diferentes níveis de conformidade entre os frigoríficos, desde aqueles frigoríficos que tiveram resultados totalmente positivos há muitos anos. I need to change my language, right? Let's see here. Ok, português. Então, desde os frigoríficos que tiveram um grau de conformidade total,
em todos os ciclos, até frigoríficos que nunca apresentaram nenhuma auditoria. Então, o Ministério Público Federal tem diferentes prioridades em relação a essas empresas, né? E quando a gente fala de multas para quem teve resultados ruins, essas empresas que tiveram resultados ruins, elas estão descumprindo o TAC. As empresas que não fizeram auditoria também estão descumprindo o TAC. As empresas que não assinaram o TAC também podem estar em situação de grande ilegalidade. Então, o que o Ministério Público faz é analisar o grau de problemas de cada uma dessas empresas e geralmente a gente considera como um grau mais grave aquelas empresas que não fazem auditoria nenhuma, né? E aí nós priorizamos a nossa atuação contra essas empresas. Então, nós poderíamos, por exemplo, buscar multa contra uma empresa que tenha 0,1% de não conformidade numa auditoria, porque tecnicamente ela está descumprindo o TAC, mas isso não seria estratégico e nem proporcional da nossa parte, porque existem empresas que estão com uma ilegalidade muito maior e ainda assim continuam concorrendo com essas outras empresas que fazem o monitoramento, fazem auditorias, têm resultados positivos, né? Então, a lógica não é meramente de processar todo mundo que tem uma não conformidade de auditoria, mas priorizar empresas em pior situação para serem cobradas na justiça, né? E sobre, ainda dentro dessa mesma lógica, dá para responder a outra pergunta, eu não sei se o Rafael vai querer complementar, que é sobre as empresas que se recusam a assinar um TAC ou fazer auditoria, não atingem o nível exigido de compliance, né? Essas empresas, quando elas se recusam a assinar um TAC, não existe uma multa para isso. O TAC é um acordo, ninguém é obrigado a assinar um acordo. O que acontece é que a empresa que não assina o acordo fica desprotegida, no sentido de que o Ministério Público pode entrar com uma ação contra ela na justiça, cobrar valores bastante altos de indenização, reflorestamento e tudo aquilo que a lei brasileira exige em termos ambientais, né? Então, o acordo ele funciona como uma salvaguarda para as empresas que estão em situação de ilegalidade. Elas fazem o acordo para melhorar a situação num determinado prazo, sob determinados termos, né? Então, esse é o objetivo. Teoricamente, se uma empresa não tiver nenhum problema ambiental, ela não precisa assinar TAC e também não vai sofrer nenhuma ação. É raro acontecer algo assim, mas pode acontecer. As empresas que assinaram o acordo e não fazem auditorias estão em situação de ilegalidade. E aquelas que fazem auditorias e não atingem um nível que a gente exige, também estão numa situação ruim. Então, conforme a gravidade dessas situações, o Ministério Público vai cobrar multas dessas empresas na justiça. Tem um tempo ainda para complementar? Ah, Sim. Rafael, Diga. eu teria uma outra pergunta que eu acho que talvez só para complementar, que seria interessante. O que as empresas internacionais podem fazer se quiserem apoiar o processo do TAC? Bom, essa pergunta é interessante porque ela vai ao encontro também do que eu já pretendia complementar em relação à excelente resposta do Ricardo Negrini. Eu acho importante trazer aqui à tona exemplos concretos do que foi feito no Amazonas, por mim, enquanto estive à frente do programa Carne Legal aqui no estado. Então, frigoríficos, no plural, que não assinaram o acordo,
foram processados pelo Ministério Público, em ações civis públicas. E existe o risco jurídico de uma condenação e também o risco de mercado, se eu puder chamar assim de forma mais genérica, um risco reputacional perante seus consumidores, um risco, né, como foi importante a fala aqui da representante do Banco Santander, um risco de não conseguir financiamento, riscos também em relação a restrições de compra por parte do varejo, então tudo isso pode acontecer. No singular, um frigorífico aqui não cumpriu o acordo, então, reiteradas vezes, não prestou nenhum tipo de informação sobre isso, e ele acabou sendo executado, ou seja, as multas previstas no acordo estão sendo cobradas na justiça e o processo está tramitando. E agora, entrando no ponto que você pediu, Pedro, em relação às empresas internacionais, é importante que elas fiquem antenadas a todo esse contexto. Então, se existe uma empresa que é ré do Ministério Público, responde uma ação, isso sinaliza que todos os nossos esforços já foram esgotados, em todas essas estratégias que o Negrini explicou muito bem, elas já fracassaram, então acho que é um red flag muito consistente, né? Uma empresa que está respondendo a uma ação do Ministério Público, em que pesem todos os nossos esforços para resolver isso de forma extrajudicial, eu acho que sinaliza que talvez não seja uma boa prática, né, em termos de sustentabilidade, que as empresas internacionais continuem mantendo relações comerciais com essas empresas processadas pelo Ministério Público. É isso. Obrigado pela oportunidade. Okay, thank you very much for the answers. Unfortunately, we have run out of time. We have more questions here, but I think I'm afraid I have really to do the closing of the session because we have something important also to communicate to you guys. Let me just share my screen. It's our last slide that, no, sorry, it's not this one. Oh, sorry. Yes, it's this one here. So I just want to thank you very much for the audience. Thank you for the participation in this webinar. Please access the report at this link provided to learn more about the results of the first tax audit in Amazon. We hope it was a good opportunity to understand how cattle agreements can help reduce deforestation in Amazon. The next audit cycle should begin next month, and we'll keep you informed about the progress of this work. So here you can either download using the QR code, or we'll also put the link in the chat. So this report, it's in English and Portuguese, and it gives much more detail of the numbers that were presented here. So it is worth to take a look on that. Again, I appreciate your participation. I don't know, Natalie, if you want also to give some final message to the public. I just want to thank you all to join. As you can see, we have Pedro's email if you would like any follow-up. Thank you so much for your time. And for our speakers. Bye-bye. Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.